Meus irmãos e minhas irmãs, muito bom dia. Hoje nós vamos dar seguimento aos nossos estudos da doutrina espírita, cujo tema é não aos ressentimentos. Mas antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece inicial. Divino e amado Mestre Jesus, que elevamos seu nosso pensamento em prece, em agradecimento pelo raiar de um novo dia, em que nós possamos, Mestre amigo, nessa nova página de nossa vida, escrever aquilo que seja bom, que seja útil a nós e aos nossos semelhantes. Que nós possamos contar, Mestre amigo, com as vibrações doces dos nossos amigos espirituais, a nos envolver, a nos assistir e a nos inspirar naquilo que é útil, naquilo que seja bom. Abençoa, Mestre amigo, nossos bons propósitos e que Deus, em sua infinita bondade, possa acolher a nós e principalmente, Mestre amigo, aqueles irmãos que de forma numerosa estão neste dia desencarnando e retornando à pátria espiritual. Em teu nome, Jesus, em nome de Deus, nós declaramos o início do nosso estudo, desejando a todos muita paz. Que assim seja. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, o tema é não aos ressentimentos. E nós vamos estudar com a doutrina espírita a aplicação prática do perdão. E nós vamos iniciar fazendo uma pequena leitura de uma mensagem muito bonita do apóstolo Paulo, na Instrução dos Espíritos, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurado os que são misericordiosos. Então, Jesus já dizia que aqueles que sabem perdoar, que têm misericórdia para com os seus semelhantes, serão bem-aventurados. E o apóstolo Paulo diz assim na sua mensagem: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar provas de amizade. E perdoar as ofensas é provar que se melhora. E a doutrina espírita muito nos ensina, muito nos orienta qual a verdadeira razão de estarmos aqui nesse plano físico. É o nosso aperfeiçoamento intelectual e o nosso aperfeiçoamento moral. Então, essa jornada na matéria, ela nos está resolvida, nos está colocada por Deus, por acréscimo de bondade, para que nós possamos ir dando seguimento ao nosso progresso intelectual e moral. E essa jornada material, eu lembro da frase que está inscrita no túmulo de Kardec, lá no cemitério Père-Lachaise, em Paris. Está lá escrito no túmulo de Kardec: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Esse é o resumo da nossa jornada terrena. Nós nascemos, depois desencarnamos, renascemos ainda, mas progredimos sempre. Nos ensinam os espíritos que nós não regredimos. Ou a gente estaciona, ou a gente progride. Só que os espíritos também nos advertem, meus irmãos, que nós temos dois grandes entraves à nossa felicidade e ao nosso desenvolvimento espiritual, moral, aqui no plano físico, como também no mundo espiritual, que é o apego às coisas terrenas, e esse será objeto de um novo estudo. E o segundo grande entrave para a nossa felicidade e nosso desenvolvimento moral
é justamente a falta do perdão. É represarmos dentro de nós as mágoas e ficarmos dia a dia nos ressentindo, que é sentindo novamente aquele instante que nos ofendeu, que nos magoou e que gera em nós aquele desconforto diário. Porque quando a gente guarda dentro de nós alguma mágoa, para onde quer que a gente vá, pode ser o cenário mais bonito aqui no plano material, nós não vamos olhar com aquele olhar de gente feliz. Nós vamos olhar com o olhar de uma certa tristeza, porque nós vamos estar num ambiente belíssimo, mas dentro do nosso peito estaremos guardando aquele momento que não foi tão bom para a gente. Então, os espíritos superiores, inclusive o nosso irmão André Luiz, o que é que ele nos diz? Que a mágoa, que o ressentimento, e às vezes quando se demora vira uma raiva, vira um ódio, tudo isso é um verdadeiro desastre magnético no nosso corpo físico e gera no nosso dia a dia alguns efeitos muito indesejáveis. A tristeza, as depressões e, a grosso modo, os grandes sofrimentos que nós carregamos conosco. E quais são as duas aspirações básicas de qualquer espírito? Afastar-se do sofrimento e ser feliz. Então, a jornada terrena, ela nos propicia momentos também de felicidade, se nós soubermos buscar essa felicidade. Então, a escolha, não é? Inicialmente, é natural que a gente se ressinta quando alguém nos ofende. É natural, mas guardar a mágoa por mais tempo do que seja necessário é uma decisão nossa. Por que eu digo guardar mais do que o necessário? Porque nós podemos agir e raciocinar da seguinte maneira: alguém nos ofendeu, acontece, e aquela mágoa fica dentro do nosso peito, até que a gente consiga vencer a nós próprios e, como recomenda Jesus, e banhar-se nas águas calmas do esquecimento. Que quando assim não procedemos, nós vamos dando guarida à mágoa e ela vai tomando volume dentro de nós. E nos gera realmente tristeza, desconforto, a gente não transita na matéria de uma forma feliz, não é? O nosso olhar já fica diferente. É preciso também a gente reconhecer quem são essas pessoas que nos ofenderam. E também nos colocar na situação de pessoas que ofendem. Porque o nosso procedimento, já dizia o apóstolo Paulo naquela mensagem inicial, que quando a gente perdoa alguém que nos ofendeu, estamos pedindo perdão para nós próprios. Lembra de Jesus? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, não é? Então, os ciúmes, os acessos de cólera, as palavras mal colocadas, as ingratidões, tudo isso gera no coração de todos nós algum ressentimento, alguma mágoa. Mas aí eu questiono, qual de nós também não incorre nessas ações e gera mágoa nos outros? Em maior ou menor grau, em algum momento, nós também estamos a ofender alguém, às vezes sem nem perceber. Então, o olhar que nos recomendam os espíritos para as pessoas que nos ofendem é que não devam ser consideradas nossos adversários. A rigor, são enfermos da alma, como nós também somos. Na gradação dos mundos, a terra em que vivemos é um plano de provas e expiações. Só estamos acima
dos planetas primitivos. Então, nós, habitantes do planeta Terra, somos aqueles espíritos ainda imperfeitos que precisamos de misericórdia, como aqueles que nos ofendem também precisam de misericórdia. Já dizia Jesus, não é? Com o mesmo rigor que nós vamos julgar a essas pessoas, nós também seremos julgados. Então todos nós ainda nos colocamos, quando ofendemos ou quando guardamos mágoas em nossos corações, nós nos colocamos como enfermos da alma e precisamos de medicação. Qual medicação, gente? A doutrina é muito rica nesse aspecto e nos diz assim: vamos começar a ensinar a receita da paz, da felicidade, lá por Jesus. O apóstolo Pedro questionava o mestre assim: mestre, quantas vezes há o meu irmão de me ofender? E quantas vezes hei de perdoá-lo? 7 vezes? Essa indagação está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. E o mestre, muito serenamente, olha para Pedro com misericórdia, com compaixão e diz: Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E Jesus deixava para toda a humanidade a receita do perdão incondicional como um grande caminho para a nossa libertação. Porque o ensinamento moral de Jesus é inconteste, independe de religião. É preciso seguir as orientações que Jesus nos recomendava. E essa é muito forte. Perdoe incondicionalmente, não importa o tamanho da ofensa. Porque Jesus não estava dizendo assim: olhe, se a ofensa for pequenininha, perdoe. Mas se for muito grande, não perdoe. Jesus dizia: independente da ofensa, é preciso o perdão incondicional. Porque quem perdoa se liberta das amarras que estão lhe trazendo sofrimento e desajuste espiritual. Amélia Rodrigues, esse espírito maravilhoso, naquele livro que falei no primeiro vídeo, Vivendo com Jesus, ela nos deixa uma frase muito interessante. Ela diz: por que odiar os inimigos, se eles já perderam o endereço de si próprio? Amélia já tinha esse olhar de que essas pessoas são enfermas da alma e não adversários. Porque quem não está doente da alma não ofende a ninguém, só irradia coisas boas. Quem ofende, quem ainda sente prazer nas ofensas, é um doente da alma. E nós falávamos agora há pouco, é a ele que nós deveremos endereçar compaixão e misericórdia. Vocês podem dizer: mas é muito difícil. É, porque nós também estamos endurecidos espiritualmente. Para quem já está mais em paz, para quem já está mais feliz, a tarefa já não é tão difícil. E a Amélia complementa dizendo assim, Amélia Rodrigues: aquele que verdadeiramente ama, ele é livre, ele é feliz. Veja a profundidade dessa colocação de Amélia Rodrigues. Aquele que verdadeiramente ama é livre e é feliz. Olha o que falamos lá no início do nosso estudo. Todo espírito quer livrar-se do sofrimento e buscar a sua felicidade. Mas para isso é preciso que a gente ame incondicionalmente. Não é? Sem tantos sis, sem tantas regras. É preciso que a gente aprenda a amar as pessoas realmente como nossa família espiritual.
Jesus dilatava esse conceito de família quando dizia: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, se nós já compreendemos que somos irmãos espiritualmente falando, por que não vamos nos tratar dessa maneira? Kardec nos diz assim: uma grande receita para a nossa felicidade é servir no bem, é sermos úteis. E aí, meus irmãos, quando nós servimos no bem, honestamente, nós não temos nem tempo de estarmos nos melindrando, nos magoando por qualquer coisa. Nós estaremos numa vibração tão boa, tão positiva, que essas questões já não nos afetam tão diretamente. E não esquecendo da maior recomendação de todas. Quando algo mexer com a gente, nós temos o grande recurso da oração. Às vezes acontece, é natural, de um amigo, ou mesmo de um estranho, ou uma situação qualquer, nos atinge. Então, quando a gente ora, nós trazemos para junto de nós os bons amigos espirituais e vibrações harmoniosas que restabelecem o nosso equilíbrio emocional. A oração é uma força poderosíssima que nos une ao Criador, psiquicamente. E nós fazemos, às vezes, pouquíssimo uso da oração, principalmente quando nos enchemos de razão e nos sentimos ofendidos. Às vezes damos o braço à revolta, à tristeza, arquivamos em nós a mágoa, esquecendo que Deus quer o nosso bem, que nós estamos aqui para ser felizes e que a prece, ela nos auxilia de uma forma muito precisa e muito verdadeira para a gente sair desse estado mórbido em que nos encontrávamos, de estar ressentindo as situações que foram desagradáveis. Então, meus irmãos, essas são as recomendações da doutrina espírita, para que a gente possa estar mais felizes e, sobretudo, libertos das amarras das más vibrações, dos momentos infelizes, desse círculo de acontecimentos que foram desagradáveis na nossa vida. E verdadeiramente é isso. Os espíritos superiores dizem assim: quando a gente não progride pelo amor, nós vamos progredir pela dor. Então a dor é consequência natural das nossas escolhas, não é? Nós temos o livre-arbítrio e nós poderemos ser felizes sim. Nós poderemos dia a dia ir construindo o caminho por onde a gente deseja transitar. E que bom que esse caminho seja assim, sem esses obstáculos naturais e sem os obstáculos que nós criamos na medida em que batemos no peito e dizemos: jamais perdoarei ao meu irmão. Jamais vou esquecer aquela ofensa que me foi feita. Porque na medida em que assim declaramos, da boca para fora e também do que está dentro do nosso coração, nós estamos nos candidatando a ter uma existência muito difícil. E voluntariamente. Certa vez Divaldo dizia assim: nós não podemos evitar que as pessoas nos ofendam ou que nos digam coisas que nos deixam magoados. Mas nós temos a condição de seguirmos em frente.
Então é importante que a gente saiba aquilo que é da nossa condição realizar. E o perdão é com certeza uma das maiores realizações do espírito que está em crescimento, porque é o chamado vencer a si mesmo, não é? É quebrar as algemas do orgulho, do egoísmo, da vaidade e seguir adiante. Então, meus irmãos, esse é o nosso recado da doutrina espírita para essa manhã abençoada, que nós possamos refletir no ensinamento dos espíritos e, com certeza, no raiar de um novo dia, como foi o de hoje, nós possamos dizer: estou livre, estou em paz e me sinto mais feliz. Que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine hoje, agora e para todo sempre. Meu abraço virtual, que possamos seguir todos em paz.